aqui. Iniciar aqui. Verificar se o YouTube recebeu. Ok. A partida devemos estar ao vivo no YouTube. E no Facebook também estamos. Portanto, uma vez que isto é uma emissão ao vivo, mas é em simultâneo uma gravação, fica, portanto, é uma gravação ao vivo. Quero cumprimentar quem está, quem estiver no futuro e agradecer para já a presença do meu convidado, o professor Fernando Almeida. Não precisa de agradecer, é com gosto que cá estou. E espero que possamos fazer isto. Talvez o Tanque de Ideias, vou só fazer aqui um preâmbulo. O Tanque de Ideias é um programa que nasce da necessidade de diversificar os conteúdos do canal Odmira Livre Podcast. Ora, nós queremos falar de assuntos com uma fundamentação mais sólida, um estudo prévio, uma pesquisa prévia um bocadinho mais pormenorizada, uns convidados que são especialistas de uma determinada área, ou então queremos fazer aquilo que já outros fazem e que são muito bem pagos na televisão, que é opinar. Também gostamos de fazer isso. Não é? E por isso é que foi criado o Tanque de Ideias, um bocado aquela imagem do termo think tank, que os americanos gostam muito. Eles gostam muito de ter os tanques de pensar e de fazer ideias lá para eles, de fabricar as ideias deles e as narrativas deles, e nós aqui decidimos também fazer isso. Quero também dizer que o Odmira Livre Podcast tem feito algumas emissões em inglês e no início, quando as fez, recebeu algumas queixas e as queixas foram ignoradas, como é normal também neste canal. Somos assim. Mas agora, o que é que acontece? Há uma novidade. Vão começar a aparecer legendas. Se a emissão for em português, as legendas estarão disponíveis lá para selecionar no YouTube, naquela caixinha das legendas. Em inglês, se a emissão for em inglês, as legendas estarão disponíveis em português. Se a emissão for ao vivo, as legendas, depois depende do YouTube, aquilo demora uns dias a aparecer, 2, 3 dias, e as legendas depois ficam lá disponíveis. Portanto, isto é uma novidade que temos. Porquê? Porque sentimos a necessidade de explorar outros territórios que não o de Odmira, porque Odmira não está isolada do mundo, também é preciso perceber isso. E de vez em quando vamos até a leste à procura de satisfazer as nossas dúvidas sobre outras coisas que se passam no mundo. E quem diz que vamos até leste, diz oeste. Portanto, isto não tem limite. Vamos então... Não sei se queres dizer alguma coisa. Não, estou gostando de te ouvir. E a ideia de não ter limites acho interessante. Não tem. Eu nunca quis que tivesse. Há pessoas que de certeza que decepcionaram com o canal e pensaram: isto agora já não é só Odmira, isto agora é tão um texano a falar do Donbass. O que é que isso tem a ver com Odmira? Tem mais do que o que vocês pensam. Mas... Pois tem. Mas a verdade é que isto também não é um canal monetizado. E os canais monetizados, por norma, procuram satisfazer um tipo de audiência. Procuram dobrar a língua para agradar a audiência. E o Odmira Livre é assim. Não temos respeito nenhum. É mentira, também não é assim. Temos algum respeito, mas somos livres. Vá. Depois quem quiser segue. Hoje não gosto da emissão. É o professor Fernando Almeida e o João Quaresma a falar de imigração. Afinal eu vinha ver coisas da Ucrânia e não há. Pronto. Mas no outro dia é da Ucrânia e nós queríamos ver a imigração. Pronto. E é assim. É só para dizer isto, não me vou alongar mais. Fernando, não sei se queres fazer aqui algum ato introdutório. Vamos falar, acho que o tema é interessante. O tema é a imigração. Portanto, a imigração. Queres abrir? Não? Queres assim, de repente e sem preparação, a imigração é uma coisa natural no homem, não é? O homem é um migrante. Um homem é um migrante. Desde há milhões de anos. Nunca parou sossegado. Por isso é que colonizou a Terra. Não é? Somos todos migrantes. Uns estão há mais tempo no mesmo sítio, outros não. Outros chegaram há menos tempo. É verdade. É verdade. Mas nós que somos portugueses de sangue, puro sangue português. Lusitano. Puro sangue lusitano, não é? Como os cavalos. Muito bem. Estamos em Vila Nova de Mil Fontes. É onde esta emissão é gravada. E Vila Nova de Mil Fontes
desde há uns anos, não há muitos, mas desde há uns anos que anda na ribalta com os holofotes apontados por causa deste tema da imigração. Começou, eu queria relembrar aqui, embora isto tenha estado mais aceso no último ano, talvez nos últimos 2 anos, em 2015 já saíam notícias no público que diziam que Odmira tem um plano para integrar migrantes que já são 12% da população local. Não é? E, portanto, isto já se pensava, o poder político já tinha os olhos nisto, ainda não eram tantos como são agora já são cerca de 36%, 36,5%, salvo erro, pronto, números destes. Portanto, triplicou desde 2015 e é natural que isto cause algum mal-estar na população. O que nós queremos fazer aqui hoje é, se calhar, focar-nos em alguns daqueles argumentos que são produzidos por aquele coro que eu ainda considero diminuto, porque eu acredito na boa gente de Mil Fontes e acredito na hospitalidade desta terra e acredito que vale a pena vir para cá, passear, ver, conhecer e viver também, se conseguirem arranjar casa. Isso é mais difícil. Isso é mais difícil. Mas isso também, vamos lá ver. Eu sei que aí também a imigração vai entrar, mas o assunto não é assim tão simples. Portanto, alguns dos argumentos que são adiantados, eu nunca concordei com eles. A posição deste canal tem sido sempre clara. Já temos tido aqui alguns convidados. Evito o discurso que possa promover violência, discriminação ou alguma espécie de xenofobia. Portanto, ou qualquer espécie de discriminação. E às vezes é engraçado, porque vejo pessoas indignadíssimas com a necessidade de acolher imigrantes e refugiados de guerra, nomeadamente do conflito na Ucrânia, indignados com os imigrantes indianos. Pronto. E isto são contrassensos. Eu percebo que, como disse um humorista, mais ou menos célebre humorista, que é ali Algarvio, mais conhecido por um moço do Cabresto, Dário Guerreiro, que toda a gente sabe que isto está cheio de ingleses, referindo-se à armação de pera. Sim. Toda a gente sabe que isto está cheio de ingleses, mas os ingleses têm uma cor de pele que não incomoda ninguém. Exatamente. Pois. Portanto, podem vir para cá à vontade. Não, é que nós não somos racistas para os clarinhos. É verdade. Às vezes para os escurinhos já somos. Já somos mais. Compreendemos aqui e alguns argumentos podem... eu gosto sempre de fazer esta salvaguarda. Da mesma forma que aqueles que argumentam contra a imigração gostam de fazer a salvaguarda. Atenção, eu não sou racista, não tenho nada contra as pessoas, eu assisto constantemente. Nós também fazemos a salvaguarda que não temos nada contra as pessoas que evidenciam esses comportamentos aparentemente racistas, às vezes porque conseguimos também pôr-nos na pele e compreender o choque cultural que traz Eu acho que isto é um fenómeno básico das sociedades humanas. Uhum. Uma coisa... Cada grupo étnico acha-se o centro, não é? Certo. É um etnocentrismo. Nós somos o centro. Quem não faz como nós é suspeito. Uhum. Não é? Nós fazemos isto. O ser humano faz isto. O Fernando é professor na secundária de Odmira. É verdade. Há 30 anos para aí. E mais alguma coisa. Portanto, e assiste às transformações da população estudantil. Pois. Pronto, e a imigração também lá está também integrada lá e também aparece. Também então, vou-lhe pedir um testemunho de como é que vê a integração. Eu, se não te importares, vou começar um bocadinho mais atrás. Ok. Posso? Força. Vou. Isto é livre. Não, tu aqui mandas tanto quanto eu. Então vá. Então dá-me. É porque eu acho que às vezes vale a pena fazer um enquadramento. Vamos tirar o você, ok? Já estou no tu. Okay, já entrei no tu. Tá. Olha, é assim. Comecei isto devagarinho. Eu quando cheguei a Odmira apanhei no Jardim dos Patos. Toda a gente sabe onde é. Agora já não tem patos. Não é? Jardim Sousa Praça. Sousa Praça. Uma conversa entre umas pessoas já de bastante idade, muito indignados porque estava a ser dominado pelos alemães. Era alemães por todo lado. E lá um deles, um velhote mais sereno, assim, vocês não se preocupem com isso. Eles vêm. Estão a comprar caro. Conheço a questão de comprar caro. Eram os montes na altura. Compravam os montes. Os montes ao abandono. Estão a comprar caro.
Se forem boa gente, acabam por ficar connosco. Se não se derem connosco, é que não são boa gente, vão-se embora. Compraram caro, vão vender barato. Vocês estão preocupados com o quê? Mas isso é uma análise de uma lucidez. De uma lucidez, é verdade. E eu pensei assim, este homem tem uma sabedoria, de facto, e uma tranquilidade de analisar os factos, não se deixa ir. Mas agora ainda vou mais atrás. Eu vou mais atrás, que é preciso, eu acho que é preciso perceber isto. Nós somos tradicionalmente um país de emigrantes, enxameamos o mundo, mandamos, não há canto do mundo nenhum de nós a portugueses. Mas nunca fomos um país de imigrantes. Nunca recebemos cá gente. Não estamos habituados a isso. Tirando o retorno das caravelas, não é? Sim, mas desde há muito tempo que não. Bom, pois, eram portugueses, os retornados das colónias e tal, eram basicamente portugueses. E depois as populações que se estabeleceram mais na periferia de Lisboa e Porto, das ex-colónias. Sim. Angolanos, mas eram falantes de português, quase sempre. Claro, é diferente. Tínhamos a língua em comum. A língua é um elo fundamental. Agora, a história que eu vou contar passou-se aqui em Mil Fontes. Quem me contou foi uma pessoa de São Luís. Infelizmente já faleceu. Durante a Segunda Guerra Mundial houve uns combates de aviação aqui junto à nossa costa, entre alemães e ingleses. E há uma situação em que... Há vários episódios, mas há um deles em que um avião inglês é obrigado a fazer uma aterragem forçada aqui de emergência aqui ao pé de Mil Fontes. Os tripulantes foram conduzidos para São Luís, onde havia uma pensão, ainda lá está o edifício, ao pé da igreja, e foram lá postos à guarda das autoridades até poderem ser reconduzidos para a Inglaterra, suponho. Contava-me a minha fonte, que infelizmente já faleceu, e contava-me, eu vou dizer literalmente o que ele me disse. E ele depois explicou-me que era realmente sentido assim. As pessoas dos montes iam ver os estrangeiros. Vinham dos montes ver os estrangeiros para verem se os estrangeiros eram pessoas. Nós de tal maneira estávamos isolados e longe, longe do mundo, do resto do mundo. Era uma quinta tão pequenina aqui de onde nós não saíamos, que o estrangeiro para nós era algo de... Podia não ser gente, não é? Podia no imaginário das pessoas que viviam nos montes e que nunca de lá tinham saído praticamente, o estrangeiro até podia nem ser gente. Ora, nós sabemos que na Europa, no resto da Europa, o fenómeno imigratório é um fenómeno com muitos anos. Eles estão fartinhos de ter imigrantes vindos de todos os cantos do mundo. Os ingleses, então, não há cantos do mundo onde não tenha lá gente em Londres, mas os franceses também, os alemães também. E nós até há pouco tempo não tínhamos. Nós é que saíamos e ninguém vinha para cá. E, portanto, não fizemos com o tempo essa aprendizagem da relação com o que vem de fora ter connosco. Para nós, o que vem de fora ter connosco é a partir de um bocado suspeito. Quer dizer, não é normal. Não é normal, é sempre qualquer coisa muito diferente. É preciso olhar com calma, não é? Até pode ser simpático, mas... E, portanto, a nossa relação com o imigrante, o que chega cá, é condicionada logo por isto. Depois isto fazendo assim uma análise assim mais global já. Depois há todo eu vou-lhe chamar propaganda cinematográfica ocidental, não é? Podemos usar esse termo. Eu não sabia como é que havia de dizer isto. Sim. Quer dizer, nos filmes, os loiros são bons, os morenos são ruins, são parvos. Quer dizer, os loiros são maus se forem russos. Se forem russos, não. Se forem russos, não. Não, mas os loiros mais ocidentais são os bons, não é? São bons, são espertos, têm pontaria, têm revólveres que disparam 50 balas, tem tudo, não é? A gente sabe. Os outros, os coritos, sejam índios, sejam latinos, sejam indianos, são ruins, são parvos, não têm pontaria, aquelas coisas que a gente já viu nos filmes, é sempre assim. Claro. E isto, quer a gente queira, quer não, cria-nos um estereotipo das comunidades. Nós olhamos para os louros do norte com algum respeito e até admiração às vezes, achando que tudo que eles fazem é muito bom. E nós devíamos copiar o que eles fazem. Quando nós vemos às vezes que eles vêm para cá e dizem: epá, vocês têm isto espetacular, quem nos dera a nós? Não é? Afinal não é tão bom como nós imaginamos. E olhamos para os do sul
Pelo contrário, olhamos para os do Sul com algum desprezo, algum desdém. Não é? Nós é que somos bons, do Sul, coitados. Ora, isto condiciona-me algo quando nós recebemos pessoas do Norte ou do Sul, quando recebemos um holandês, ou um alemão, ou um inglês, e depois recebemos um asiático, por exemplo, não é? Ou até um brasileiro, que é estranho porque fala a nossa língua, e nós mesmo assim às vezes estamos de pé atrás. Sim, mesmo é verdade. Assim, apesar de serem não é, portugueses do outro lado do Atlântico, isto tem uma explicação, não é? Há todo este condicionamento cultural e publicitário e etc, não é? Que nos leva a não gostar de uns e a gostar dos outros, sem a gente perceber porquê. Portanto, logo à partida, depois acrescenta aqui outra coisa. No nosso caso concreto de Odmira, os imigrantes loiros e europeus têm dinheiro, vivem bem, genericamente, não precisam de nada. Até pode ser que a gente possa ganhar alguma coisa com eles. Não é? Para algumas pessoas até pode ser que corra bem. O imigrante que vem de outras geografias é genericamente alguém que vem para trabalhar, ganhar vida. E portanto, nós, infelizmente, em vez de respeitarmos mais quem vem ganhar a vida para alimentar os filhos e para conseguir ter uma vida decente, não, achamos que esse se calhar não é digno de nosso respeito. Mais respeito ao que vem para aqui consumir algumas coisas. Sim, mas sabes que há dias eu vi, e não querendo interromper o teu raciocínio, não, isto fizeram chegar um convite ao Admira Livre podcast e que dizia assim, o perfil chamava-se Fãs do Afonso não sei quê, Afonso Gonçalves, era um nome assim. E dizia, boa tarde, o Afonso esteve aí recentemente na região a fazer uma reportagem. Estariam interessados em contactar com ele para uma entrevista? Eu não fazia a mínima ideia que era o Afonso. Não é? E depois fui ao YouTube procurar o Afonso. E o Afonso é um tipo, se pesquisarem, quer dizer, pesquisarem no YouTube, verem, é um cromo. É um tipo que não deve ter, se tiver os seus 20 anos é muito, imberbe, com um discurso do género, as mulheres, têm o seu papel, na cozinha, não sei o quê. A decadência da sociedade está muito inteira, tem raiz. Portanto, o problema da decadência demográfica tem raiz em terem educado as mulheres. Portanto, terem dado educação analfabetas, às mulheres. Porque assim, já não ficam em casa, querem cuidar da vida delas. E depois, coisas deste género, mas vindo de um miúdo que era suposto ter um bocadinho mais de imberbe. Não, isto hoje em dia qualquer um faz um canal do YouTube e diz aquilo que quiser. Mas não é por fazer o canal, é por ser miúdo. É por ser tão novo. Novo. Sim, porque se me disseres que é uma pessoa de 80 anos e que no tempo dele, depois as mulheres eram para estar na cozinha e ele mantém, não evolui. E então ele veio aqui colar discurso quase na boca das pessoas, porque não sei que partes é que ele selecionou depois para fazer o vídeo, das pessoas com quem falou, inclusive imigrantes, a dizer assim, que falavam um inglês muito fraco, muito mau, quase a convencê-los que, pois, no vosso país, mete as vossas pessoas em primeiro lugar. E este não é? Este também devia fazer assim, não era? Devia meter os portugueses em primeiro lugar. Com este discurso assim. Eu digo, mas como é que isto ainda existe? Depois, claro, a resposta que eu dei ao perfil foi, olha, eu vou ver o conteúdo do Afonso, depois já logo vejo. E depois vi e não tive já a coragem sequer de responder. Claro. Nem valia a pena. Porquê? Não é? Porque, quer dizer, se uma pessoa que argumenta dessa maneira, das duas uma, ou não tem noção do ridículo, não tem noção do ridículo, quer dizer, o que é isto eu estar a falar aqui que as mulheres deviam estar na cozinha? O que é isto? Não é fazer assim usar aqueles clichês que eu já nem sabia que ainda existiam e que se pensavam, ou que alguém ainda educava filhos assim. Pois. Não é? E portanto, para evitar, se calhar era uma emissão com muitas audiências, uma discussão com até pode ser que seja. Porque o canal dele tinha até bastantes visualizações e muitos aplausos. Pronto, eu sei que isto foi só aqui um à parte, mas isto existe. Portanto, ele veio na onda, claramente tem o canal do YouTube, quer visualizações, e veio na onda das reportagens das televisões. Sim. Não é? Portanto, que cá tinham estado antes.
um bocado a fazer aquela narrativa que expunha aqueles argumentos que nós conhecemos, que é, vem atrás do subsídio. Eu pergunto-me, qual subsídio? Qual subsídio? Os portugueses não querem trabalhar, eles estão a importar esta mão de obra porque os portugueses vivem do subsídio, e se tirarem o subsídio aos portugueses, já os portugueses ocupam aqueles postos de trabalho. Este tipo de narrativa assim. O assédio. Pois. O assédio, do qual, aliás, isto aqui eu considero isto um dos temas fortes de toda a polémica em torno da imigração, porque vejo pessoas com muita responsabilidade pública a acirrar. O fenómeno também é complexo, acho eu. Uhum. Depois de se criar uma verdade que pode ser falsa, pode ser e muitas falsa, vezes é uma sim. verdade falsa, Uma narrativa é uma narrativa que foi criada, um boato que se expandiu e que se consolidou, passou a ser verdade, entre aspas, como é evidente. Quem estiver contra está mal. Não é? Porque ele, afinal, está a defender os violadores e os que andam a assediar e coisa. Exatamente, não é é? isso. É depois essa... O gajo não é sério, atenção. Portanto, o problema é que se cria-se um demónio, e não uma é? conversa que nós tivemos há pouco antes de abrir o microfone, é o efeito potenciador das redes sociais em relação ao fenómeno boato. Boato sempre houve, não é? Havia boato, mas propagava-se lentamente. Porque era e às vezes morria ali, no balcão e às do vezes café. ficava por ali, não é? Agora a gente põe aquilo na página do Facebook e há gajo em Braga e no Brasil e não sei o quê, todos que ficam a achar que há um violador terrível que anda atrás, não sei o quê. Depois, é tudo mentira. E depois, quando isso é validado pelas televisões, pronto, pior. Porque as televisões, para o vulgo, desculpa-me a franqueza, não é? Para as pessoas, no geral, o que a televisão diz é sagrado. A televisão diz é verdade. Tiveram cá, fizeram... Já estão mesmo a ver que eu não concordo com isso. As suas reportagens. Estou fartinho de ver aldrabices nas televisões. Portanto, mas as pessoas acham, não é? Como está escrito. Antigamente era, isso está escrito. Isso está escrito é verdade. Pior disparate. Sim, claro. É? E também o que vem na televisão, isso foi dito no canal não sei quê. Viste a reportagem ontem? Passou a ser verdade. A última que vi foi muito engraçada, que foi também um seguidor do canal que me mandou via chat, que era um print, portanto uma fotografia. Ele estava a ver televisão, tinha aquilo na CMTV e tirou uma fotografia ao ecrã e o rodapé que se lia era: imigrantes afastam turistas. Pois. Nota-se. 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 Hoje quis ir comprar iogurte, já não havia. Já comprei isto logo de manhã. E isto depois casa um bocado com... Eu sei que há pessoas que depois contrariam isto e eu vejo... Há muitos grupos. Geralmente este debate também ocorre onde? Ao nível das redes sociais. Nem sequer é tanto na rua que se vê este levantamento. Talvez tenha ocorrido mais quando foram aqueles tumultos. Lembras-te dos betinhos? Pronto, eu vou dizer assim, não estar aqui com rodeios. Aqui. Que de facto, isso aí era palpável, era real. Esse não era inventado. Não era inventado. Era havia vandalismo à farta, todas as noites acontecia qualquer coisa diferente. E aquilo era um caos. E depois sim. Era meia dúzia de miúdos mal educados, não é? Não eram meia dúzia. O problema era esse. Seriam quantos? Mas não seriam tantos quantos imigrantes nós temos em... Não, eu cheguei... Eles andavam, era concentrados sempre. Portanto, eles talvez seja correto referirmos eles como eles. Não é? Sim. Porque aos imigrantes não é. Eles estão aí de várias proveniências. Eles não são propriamente uma entidade só. É? Mas estes miúdos aparentemente muitos, eles conheciam-se. Eu via a interação deles na rua. Portanto, eram miúdos que estudariam nas mesmas escolas e que entrariam de férias naqueles períodos. Alguns vinham de carro, outros vinham de transportes. Pronto. Depois foi aquilo que se viu. E aí sim, eu penso que aí houve motivo real para preocupação e houve ação popular, inclusive. Claro. Agora, nada disso. Agora, quando muito aquilo que eu vejo, se calhar, é um aproveitamento por parte de muita gente que, por exemplo, tem propriedade
para ganhar, sim, para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro. Mais dinheiro do que ganharia normalmente noutra está a conseguir bons lucros. Sim, sim. Toda a gente. Sim. Mas eu acho que quase toda a gente está a ganhar. É curioso, porque não é, se nós virmos, o comércio tudo ganha. Quem aluga as casas ganha. Quem presta serviços mais variados ganha. Sim. Os supermercados ganham. Sim, os supermercados ganham. Então, e depois, às vezes, as pessoas dizem mal, mas quer dizer, tem lá 10 ou 15 numa casa que alugaram, estão a receber o dinheirito, mas depois dizem mal. Sim. Mas dizem que aquilo há uma pouca vergonha. Não aluguem, não é? Sim, mas isto é assim uma coisa até quase incompreensível. Sim, sim. Porque, por um lado, alinham, alimentam e usufruem das vantagens dos imigrantes estarem aí. Mas, por outro lado, lá voltamos, não é socialmente muito bem aceite dizer que os imigrantes podem ser boas pessoas. Não, não é. É muito mais, colhe muito mais a unanimidade popular. Dizer que os imigrantes preciso cuidar com eles. Sim, sim. E depois fora o que eu já contextualizei anteriormente, eu ainda gostava que me desse o testemunho da escola. Da escola, não cheguei lá. Mas não quero interromper agora. Não, mas eu até vou já à escola, falaremos mais tarde de outros assuntos, se calhar. Não, a escola não tem, eu falo pelo agrupamento, falo porque vejo no agrupamento de escolas de Odmira, que é onde trabalho, não consegue resolver que a entrada de imigrantes asiáticos não seja um problema. Não é um problema no sentido de haver conflito, mas é um problema no sentido em que não há integração. Okay. E o primeiro passo para que as coisas corram bem em qualquer comunidade imigrante é que haja integração. É que as pessoas deixem de ser aquele gajo qualquer, não é? Que anda com turbante, sim, um tipo... e passa a ser o fulano tal, com quem se conversa. Passa a ter nome. Tem nome, é gente, tem alma, fala, tem problemas, ri-se de coisas connosco. Não é? Quando deixa de ser anónimo e passa a ser uma pessoa concreta, e é a experiência que eu tenho recebido de toda a gente, quando os vizinhos foram para lá, inicialmente, depois, afinal são muito simpáticos. Trabalham lá na destufa, não sei o quê, trazem-me os motivos e não sei quantos, e depois eu dou-lhe a couve do meu quintal, e afinal são porreiros. Não é? Mas é quando se passa do anonimato ao conhecimento. Claro. Nós não conseguimos, até por questões linguísticas, não conseguimos ainda ultrapassar essa barreira na escola e na sociedade. E a escola é apenas um bocadinho da sociedade, não é? Não conseguimos na escola fazer milagres quando a sociedade está de pé atrás em relação a uma comunidade. Claro. E portanto, com pena minha, eu tenho muita pena, porque nós temos todos a ganhar com o contacto com os diferentes de nós, não é? Portanto, eu ensino o que sei, eles ensinam-me o que sabem e ficamos todos mais ricos, não é? E há de certeza imensas coisas que eles sabem, e há imensas coisas que eu sei e que nós sabemos e que são úteis para eles e são úteis para nós. Portanto, esta troca é sempre extremamente profícua, é muito boa. Mas é preciso que as pessoas passem a ser pessoas, não é? Não sejam imigrantes, passam a ser pessoas com nome. E que a gente faz uma festa no filho, no miúdo que tem 2 anos, que tem um sorriso lindíssimo, não é? E o miúdo ri-se para nós e dá-nos a mão, e a coisa aí humanizou-se. Claro. E já não é o perigoso, é o meu vizinho. É de porreiro até, sim, não é? Claro. Mas tem que se passar. Mas isto acontece, não é? Eu gosto de dizer isto em Odmira em 2023. Isto acontece sempre que há chegada de imigrantes. Sobretudo se for em uma fase inicial massiva e essencialmente masculina, que é quase sempre assim que acontece. Aconteceu com os imigrantes portugueses em França e na Alemanha e em todo lado. Não é? Foi primeiro os homens e depois foi a família. Mais tarde, depois eles assentarem e verem que havia condições para a família. E é o que está a acontecer aqui. E grande parte vai-se embora. Exato. Muitos irão embora. Porque está tudo a anunciar o fim do mundo. Não sei se tens tido esta conversa com algumas pessoas, eu pelo menos tenho tido esta percepção de conversar com pessoas diferentes e me dizerem isto já aconteceu em França, isto já não sei o quê, agora vocês vão ver aquilo. Depois, de vez em quando, vemos imagens de tumultos em França relacionados com comunidades imigrantes.
também que eles não integraram, muito mal integrados. E depois dizem, estão a ver, aquilo é vai ser o nosso futuro. Eu para já não acredito. Pronto, acho que é muito difícil estabelecer esse paralelo. Assim, os portugueses não são os franceses, primeiro. Para começar, e o contexto odmirense não é o contexto dos subúrbios de Paris. Pois. Não é? E dependerá de nós conseguir fazer a integração, porque a integração enriquece-nos, mas a segregação vai-nos criar problemas. O tal senhor que tu mencionaste há pouco, que teve esse juízo, não se apoquentem com os alemães, porque os que forem bons acabam por ficar, aqueles que não se derem connosco. Conheço alguns que são maravilhosos. Fartam-se e iam de se ir embora. Conheço alguns que são ótimos. Pá. Aqueles que não se conseguirem integrar aqui, eventualmente vão-se embora. Vão-se embora, como aconteceu com os alemães. Estão aqui, não se dão bem, têm conflitos, não se sentem bem, isto não é terra dele, não se integram, não gostam de nós, vão-se embora. E se não houver trabalho, vão-se embora. Se não houver trabalho, pior. Os que assentam a reais aqui, que os filhos começam a ter amigos, que eles começam a dar-se bem com o vizinho, não é? Se forem boa gente, vai acontecer isso. E vão ficar. E portanto há como que uma seleção natural do imigrante. Na primeira vaga vem tudo, não é? Sobretudo homens, o que cria problemas. Nós sabemos que uma comunidade essencialmente masculina tem muita testosterona, não é? Claro. Portanto é potencialmente mais... É potenciador de tensões. E eu acho que e as pessoas... É disto que se queixam muito, não é? E é natural. E é natural. Outra coisa que nós não falámos ainda bem, que é podemos desenvolver um pouquinho daqui a bocado, que é o próprio conflito de culturas, não é? As pessoas têm cheiros diferentes. Cheiros diferentes. Isto é o cheiro a caril. Não, exatamente. Eu apetece-me buscar um bocadinho aquelas línguas antigas que eu estudo, não é? Do fenício e tal, em que o nome para estrangeiro e para feder, cheirar mal, é muito semelhante. Okay. Portanto, toda a gente sabe isto, não é? Eu ponho o aftershave na cara, não me cheira, mas cheira aos outros. Eu habituo-me ao meu próprio cheiro. Eu habituo-me ao cheiro dos que vivem comigo. Né? Temos o mesmo cheiro. E notamos o cheiro diferente. Eles também notam o nosso como diferente. Sim. Não é? Sim. Mas nós também notamos o deles. Claro. Mas isto é mesmo assim, tem a ver com a alimentação. Lá na escola tu notas que há segregação? Mesmo entre os miúdos no espaço escolar? A segregação, ela não é ostensiva, é quase um desprezo. Estás a ver? Uma indiferença. Uma indiferença. Não por aí. Ok. Eles fazem a minha vida na mesma, eles andam aí. Então juntam-se em grupos, como é natural. Pois. Não é? Porque falam a mesma língua, porque claro. ninguém partilha nada com eles. Claro, é o que têm. Depois vão se juntar com quem tem coisas em comum. Claro. Gostam muito quando são bem acolhidos, quando são tratados como gente. Pois, claro. Toda a gente gosta de ser tratado como gente. Claro. É engraçado, não é? Gosta... Nós também gostamos, não é? Vamos para um sítio qualquer e nos tratam mal. Muito quando não somos. Olha, eu partilho aqui uma história de uma amiga portuguesa casada com um norueguês e que nota isso, por exemplo, na Alemanha. Na Alemanha, o norueguês, alto valor, espadaúdo, não sei o quê, é tratado com diferença. Numa caixa de supermercado, em qualquer lado. Ela baixota, não sei o quê, latina. Assim, quem é esta? Claro. Não é? E ela irrita-se com aquilo. Como é que se há de irritar? Não é? Porque é para um catálogo na sim, é um rótulo, sim. Um rótulo de tu és inferior a uma coisa qualquer, não é? Portanto, isso é... Isto começou, vamos lá ver, o advento aqui desta... vou dizer antes assim, o aumento exponencial do fluxo de imigrantes aqui para Odmira começou com a instalação e expansão das empresas no perímetro de Rega. Isto parece-me que é evidente. Sim, claro. E durante algum tempo houve algum protesto público e há até algumas associações que denunciam estas coisas publicamente. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Juntos pelo Sudoeste, assim de repente, que é uma das vertentes negras, não é, deste tipo de negócio e deste tipo de atividade económica. No entanto, eu reparo que ultimamente, e muito devido a essas reportagens das TVIs e dos Correios da Manhã que por aí andaram, esqueçam a agricultura. E já ouvi isto também, por exemplo, em Assembleias de Freguesia. Esqueçam a agricultura. Eles já não são. Isto agora o problema está nas máfias. E nas máfias, portanto, os negócios,
Eles ocuparam, tomaram conta do rua principal, as máfias contra... Eu não estou a negar isto. Eu estou a dizer que esse argumento, que eu acho que até é verdadeiro, mas veio branquear um bocado a origem do problema. É o que me parece. Até porque as máfias eu ainda não lhes vi rosto. As máfias já são mencionadas há muito tempo. Mas quem são as máfias? E todas as maravilhosas investigações televisivas, jornalísticas que são feitas, ainda não puxaram um nome, nem uma entidade, nem um grupo, nada que se pudesse ver. Deve haver algum tipo de organização que facilita sem dúvida. A chegada As coisas acontecem, são evidentes. Não é? Agora, daí a ser máfia, porque máfia pressupõe outro tipo de método. Sim, aí... A troca de serviços, o pagamento de serviços. Aquilo que se ouve, não é? Algumas, eu isto aqui por acaso ouvi, não sei se conheces, deves conhecer, o Alberto Matos da Solim, da Solidariedade de Imigrante. Ele é um histórico do Bloco de Esquerda, também já foi convidado aqui do podcast, e ele tem feito no âmbito da atividade daquela associação, da Solim, que é nacional. Ele tem feito um excelente trabalho com os imigrantes e tem tomado o pulso à coisa. E uma das coisas que ele dizia é que às vezes as pessoas são reféns, a família delas é refém no próprio país, para garantir que elas pagam a dívida que contraíram para cá chegar. Pronto. Portanto, eu até não tenho dúvida, vou aqui dizer, eu acredito nesta história. Agora, eu continuo a acreditar que, dado a necessidade de mão de obra que estas empresas têm, elas continuam a ser responsáveis por a vinda, por o influxo. Pois. E repara outra coisa, em grande quantidade. Chama atenção para uma coisa que nos está, ou que me está a escapar, me estava a escapar. Nós já tivemos, não há muitos anos, um problema semelhante com búlgaros. Sim, pois foi. E romenos. É? E romenos e búlgaros, que invadiram São Titónio, sobretudo. Sim, sobretudo São Titónio. Houve aqui em Mil Fontes, havia alguns. E que criaram um conjunto de problemas e insegurança na população, não se saía à noite e tal. Portanto, entretanto, os búlgaros foram-se embora. Sim. Ficaram os bons. Os ruins foram-se embora. É, nós temos cá alguns bons. Eu conheço alguns. Sim, temos cá alguns bons. Eu também conheço alguns bons. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Iliev. Assim de nome, conheço outros. Também ficaram uns maus. que agora andam metidos aqui no negócio. Andam neste negócio também das máfias, dos tráficos, não é? Dos tráficos de pessoas. Mas quer dizer assim que agora isso já é só as máfias e que são única e exclusivamente responsáveis por trazer para cá as pessoas e que elas não vêm para cá fazer exclusivamente nada sem ser ter o nome presente numa loja fantasma, que tem uma data de empregados fantasma. É o que corre por aí. Pronto. Eu não tenho dúvidas que isso aconteça, até porque não há forma de muitas destas lojas justificarem as rendas que pagam. Pois. No entanto, eu estou em crer que o negócio da agricultura continua a ser um elo de ligação muito forte à vinda destas pessoas. Porque até nas entrevistas de rua que são feitas, o que é que você faz? Eu trabalho ali. Agora estou sem trabalho, mas estou à espera que me chamem, não sei o quê. E isto é a maioria A gente devia passar com os baldinhos e com não sei o quê. Vêm do trabalho, vão para o trabalho, não é? Há milhares de trabalhadores que estão a trabalhar todos os dias. Alguns não estarão, alguns não estarão. Alguns terão como objetivo conseguir a autorização de residência e tal, para conseguir depois ir para a Alemanha, ou não sei. Sem dúvida, isso tem sido confessado por muitos. É natural que sim. Sim. É natural que sim. É verdade. Mas eu acho que isso também não é crime, porque nós também vamos para a Alemanha ganhar mais às vezes. Não é? Ganhamos mal em Portugal. Não é crime. Eles acho que. Eles arranjam um esquema quer dizer, se forem para a Alemanha diretamente, calhando corre mal. Sim. Vêm por aqui, conseguem uma autorização de residência e estão no Schengen e vão até à Alemanha. Eles dizem que aqui é mais fácil. Pois. E manifestamente deve ser. Deve ser mais senão eles não vinham para cá. Mas o mais fácil aqui também se pode discutir. Porque agora a direita política, só a direita costuma dizer, pois, essa lei da geringonça, do PS, que permitiu que isto agora é o regabof. Entram quando querem, como querem, e depois eles não... Pronto. E dizendo que, no fundo, implicando, está ali implícita a vontade de que a lei seja mais restrita. Não é? Que fronteiras cerradas... Mas
João, é assim, vá. Agora apeteceu-me dizer uma coisa. Às vezes a gente ouve dizer, e com razão, assim, quanto é que se gasta em educação? É caríssima a educação. Sim, sim. Então experimentem ver quanto é que se perdia por não ter educação. Claro. Não é? Qual é o prejuízo que dá não ter educação? Nós temos problemas com os imigrantes. Agora experimentem levar os imigrantes todos a ver o que é que acontece. Sim, não é? Verdade. Isto vai, simplesmente vai à falência. Vai a pique. Vai a pique. Não fica nada. Não fica atividade económica, nem a agrícola, nem a outra que vive da agrícola. Porque, quer dizer, porque depois as pessoas compram, não é? Trabalham na agricultura, não só os imigrantes que fazem trabalho mais indiferenciado, mas também o nosso engenheiro que veio de Lisboa para cá. Claro, as empresas são constituídas por quadros superiores também. Os quadros superiores são quase todos portugueses. Sim. E conseguiram voltar para cá numa época... Eu sou professor do secundário. É angustiante, eu vou dizer, é angustiante ver quantos alunos a gente forma quando se foi embora. Claro, não há trabalho para eles cá. Aqui não há nada para fazer. É raro conseguir ficar cá. Claro. Para fazer alguma coisa, é uma coisa pouco qualificada, ou então um emprego na Câmara. Sim. Que dá para meia dúzia. Uma Câmara ou numa entidade dependente da Câmara. Uma coisa assim que vive da Câmara, qualquer coisa. Sim, qualquer coisa. Sim. É angustiante. É angustiante. Uma terra que se sente sangrar, os velhos morrem, os jovens vão-se embora. Claro. É isto. E isto resulta de quê? Resulta da falta de atividade económica. Claro. Não é? Nós não temos economia. E isto, com os seus defeitos, que tem, não é? Tem os seus problemas, quer ambientais, quer sociais, quer mesmo de distribuição de riqueza, etc. Há um conjunto de coisas que podemos falar sobre elas. Sim, sim. Que existem. Não é preciso, não vale a pena escondê-las, que elas existem e deviam ser melhoradas. Mas em qualquer dos casos está a criar um balão de oxigênio para a gente não... para isto não se extinguir. Claro, para isto não deprimir. Eu quando fui para São Luís, era uma terra de velhos. Eu falo de São Luís porque conheço bem, que moro lá, não é? Sim. Era uma terra de viúvas, senhoras de lenço na cabeça preto, quase sem crianças, não é? É verdade, são e de uma decadência acelerada, com as casas a entrar em ruína uma atrás da outra. Agora recebemos, não são estes imigrantes que vêm trabalhar, mas recebemos imigrantes que são outros. São franceses, são alemães, são belgas, são polacos. Israelitas, montes de israelitas. Sim. Gente que vem para lá e a aldeia tem outra vida. Mas o comércio ganhou, as pessoas ganharam empregos. Claro. Não é? Claro. A pessoa corta o cabelo, passou a ter mais pessoas para cortar cabelo. Então, e aquele argumento de isto perdemos a nossa identidade? Nada, já ouviste? Tu já ouviste isso? A gente já ouviu, porque isso é uma coisa, mas isso é um argumento mais intelectual que outra coisa. A nossa identidade e tal. A identidade Eu uma vez perguntei. O que é isso? Qual é a nossa identidade? É sermos alentejanos? É as pessoas que são de Mil Fontes? Exatamente. Não! E depois o interlocutor estava-se a sentir atacado e disse assim: não, é identidade portuguesa. Pois então. É nacional. Deixamos de ser portugueses. Deixamos de ser portugueses. Não, o que eu vejo é que há mais. Olha, eu conheço uma descendente de alemães que se radicaram cá. Uma família queridíssima. E eu uma vez perguntei-lhe: Fulana, tu sentes-te mais alemã ou mais portuguesa? Porque ela fala português fluente, estudou na nossa escola. E ela olhou assim para mim e disse assim: eu sou alentejana. Portanto, as pessoas, a segunda geração, a terceira geração, vão ser tão alentejanos como os outros. Claro que sim. É uma questão de tempo. Sim. Se cada um de nós... Eu sou imigrante. Vim de Lisboa. O meu pai é imigrante da Beira Alta, viveu na Beira Alta, foi trabalhar para Lisboa. Choque cultural quando foste morar para o Admira, não foi? Sim, quer dizer, era diferente. Era diferente. Quer dizer, uma coisa que revi um dia destes por um imigrante recente que ainda estranha. Nas ruas estreitas de Odmira, de São Luís, um carro vai à tua frente para falar com o vizinho, não sei o quê, e tu estás atrás à espera. Isto é Lisboa, dá logo direito uma pitadela valente. Um bocado. Se for muito tempo, se for dar um toquezinho. Para avisar. Olha que eu estou com pressa e tal. Isto para mim foi um choque. A primeira vez que eu vejo um carro parar à minha frente, o gajo não vê que eu estou aqui. Achei que aquilo era um desaforo. Depois percebi, não, eu é que sou um acelerado. Venho de Lisboa com aquele ritmo e tal. E afinal, eles é que estão bem, dá perfeitamente para esperar. Então, e aqui outros argumentos que são utilizados, por exemplo, pronto, das máfias já falámos. Eu em relação às máfias queria concluir. Em relação às máfias, tudo o que haja
não só ilegal, mas que descamba em prejuízo para a sociedade, sejam imigrantes, sejam não imigrantes, tem que ser controlado. Tem que ser controlado. Não há dúvida. Aí estamos de acordo. Absolutamente. Mas então eu pergunto, aquilo que resulta deste alarmismo que depois é ampliado nos meios de comunicação social, não resulta nenhuma resolução palpável para o problema. Eu já cheguei a perguntar a pessoas que são muito indignadas. Digo assim, ok, pronto, já um bocado cansado de ouvir os argumentos. Assim, ok, então o que é que propões? Pois. Zero. Pois. Zero. E eu também não sei. Não é? E eu às vezes fico a pensar, mas eu é assim. Se eu deduzir, acho que vocês queriam que os imigrantes fossem metidos numa cerca. Uma cerca, não é? Alta. Gado. E depois, é para ir trabalhar quantos são? 20. Então saem 20. Pois. E ao final do dia voltarem não para vão lá. contaminar não a vão sociedade. ali para a vila. Para o meio da vila não os queremos. Às vezes dá uma sensação que é isto que se deseja. Há pessoas assim. Depois há outras. Este assunto é muito vasto. Tem muitas abordagens possíveis e tem muitos Nós aspectos. estamos a pegar na perspectiva negativa, obviamente. Sim, não é? sim. Há outras. É a questão da relação, por exemplo, de uma comunidade essencialmente masculina com as mulheres e sociedades onde as mulheres andam muito cobertas, muito tapadas, não é? E chegam a sociedades onde as mulheres andam muito descobertas e são sociedades masculinas. Sim, esse tem sido outro choque. É um choque. Eu percebo que seja um choque. Olha, eu vou-te contar uma história, não sei se alguém que nos ouve se lembre. Aqui dos anos 90 foram a tribunal e foram condenados 2 pastores transmontanos por violação de 2 francesas. Eles explicaram que achavam que não as tinham violado. Porque eles estavam lá com o gado na serra, perto de um rio, e elas despiram-se à frente deles, todas nuazinhas, e foram para a água e vieram falar com eles. E eles acharam que elas estavam, objetivamente, deles avança. É o choque cultural, não é? Para a cultura das francesas era normalíssimo estar nu e estar a falar com o outro. Não tinha nada de implícito, não era nenhum convite. Para eles era objetivamente um convite, não podia ser outra coisa. Nós aqui também temos essa. Uma pessoa que está toda a vida habituada a ver mulheres cobertas quase os pés à cabeça e que vê as nossas raparigas em biquíni ou de minissaia, não sei o quê, é provável que aconteça o que aconteceu aos portugueses em França quando apareceram as minissaias. Os nossos imigrantes em França, quando os parisienses começaram a andar de minissaia, os olhos saltavam-lhe não é? Estavam habituados a mulheres com saia abaixo do joelho. Claro. E, portanto, aquele maxi-cinto das francesas, era para eles uma provocação irresistível. Portanto, este tipo de coisas vai acontecer até ao ponto em que eles, como sempre, já viram tanta gente de biquíni que já não me computo. Não é que vai acontecer. Claro. É tão natural como andar com as calças de ganga, não é? É assim. Sim. E isso vai acontecer. E por outro lado, há outra coisa que é muito importante que acontece. Mas não há crime registado. Não há. O crime é olhar, é fotografar, é mandar um vídeo para os amigos, provavelmente. Pois, sim, lá para a terra. As pessoas sentem-se mal. As nossas jovens e menos jovens sentem-se mal de estar a ser observadas. E eu percebo. É verdade. Sim, eu percebo, obviamente. É legítimo que não se sintam bem. Mas é quase que inevitável este conflito. Mas mas é assim, agora vocês reparem. Nós fomos à África passear e estiveram lá numa tribo qualquer, uma rapariga com as maminhas à mostra, e a gente fizer umas fotografias e mandar para as redes sociais e coisa, estamos a fazer exatamente. E nós fazemos isso e achamos que estamos no nosso direito. Sim. Nós achamos que estamos no nosso direito. Isto para eles é natural. É natural, eles andam assim. Eles andam assim, não se importam de fotografar. Eles andam assim. As nossas andam assim. Mas é exatamente. Só que nós ocidentais temos sempre 2 pesos e 2 medidas. Quando somos nós, está tudo bem. Se não somos nós, então isso se calhar já não é bom. Não podes ter os mesmos direitos. Vai ser assim um dia deste, a este respeito, passou-me assim aqueles pensamentos de insónia. Nós criticamos o mundo árabe porque as mulheres andam cobertas demais. São obrigadas a andar cobertas. Eu gostava de saber aquelas tribos africanas em que as mulheres andam com o peito descoberto.
o que é que elas poderão dizer das ocidentais que são obrigadas a andar com o peito coberto? Sim, não é? Sim. As são umas escravas. São obrigadas, não lhes dão a liberdade de descobrir o peito. Os homens podem andar de peito à mostra. Elas não podem. Elas não podem. Pronto, isto é visão cultural, não é? Uhum. A via da educação parece-me essencial, fulcral para a integração e para desfazer muitos mitos e muitas ideias que às vezes depois os miúdos acabam por adquirir em casa. Eu tenho esta sensação que se há manifestações, por exemplo, de discriminação ou racismo na escola, ela veio de casa. E às vezes sofre uma fermentação na própria escola. Depois só. Exato. Fermenta ali. No grupinho a coisa fermenta. No grupinho. Claro. Não é? Porque um diz uma coisa, outro diz outra. Um inventa mais uma história, o outro replica uma história que também foi inventada. O outro diz uma coisa que até é verdade. E aquilo tudo junto vai fermentando e faz ali um incha. Não é? Incha. Mas não é solução. Não a escola não está a fazer... Quer dizer, como é que eu ia dizer? Não está a fazer tudo o que devia fazer. Devia investir mais energia, do meu ponto de vista, não é? Sim, claro. Devia investir muito mais energia nas comunidades migrantes, tanto mais que, sobretudo, os que se percebe que vão ficar cá. Temos que os integrar. Eles têm que ser nossos. Eles têm que ser nossos. Não é? Vamos lá. Se houver uma bolha com o estrangeiro, ele tem que estar do meu lado. Claro. Sim. Vamos dizer, da forma mais simples. Ele sentir de cá. Ele tem que sentir meu, como eu, claro. do meu lado. Claro. No jogo ele tem que estar comigo. Sim. Não pode estar contra mim. E somos nós que não o aceitamos connosco. Muitas vezes. Sim. Ele até quer. Ele não quer estar isolado, não quer estar segregado lá num canto, sozinho, sentado num banco. Claro. Ninguém quer. Sim. Eu até gostava que o tratassem bem. Nós é que às vezes não damos esse passo. Também não precisamos, não é? Já temos os nossos grupos. Já temos, sim. Temos os nossos grupos e, portanto, não precisamos. Eu já frequentei outras sociedades, outras comunidades escolares, enquanto estudante e enquanto imigrante também. E a verdade é que é mesmo isso. É horrível estar num sítio onde nos veem como um ser menor, um tipo de inferior, está ali. Nunca vais. É sempre um. Às vezes até é olhado como o papagaio exótico. Está ali a ornamentar o animal exótico com as cores diferentes e tal. Está ali a ornamentar. Olha que curioso e tal. Olha a roupa do gajo. Mas no geral, não tive uma má experiência na Europa. Encontrei algumas atitudes dessas na Alemanha, na Suécia, na Finlândia. Encontrei algumas atitudes dessas, mas foram sempre residuais. Mas eram pessoas que pensam como agora algumas de nós vemos aqui a pensar e a agir também dessa forma. Por acaso a Finlândia, quando estive lá em 2005, notei uma grande diferença para agora, quando estive lá o ano passado. Uma grande abertura. Naquela altura ainda achei aquilo ainda um tanto ou quanto fechado. Enfim, é um povo muito periférico. Era sim, bastante periférico. Os povos que estão habituados a ser cruzados por gentes, né? Os franceses que passam gente de todo lado para todo lado. Sim. Estão habituados a ter gente de todo muito lado. Periférico, muito uniforme de costumes e dizeres e pensares. Não é? O povo português é muito mais diversificado. Nós vamos de Mil Fontes a São Luís e muda tudo. Exatamente. E se formos ali depois ao Val Santiago, ainda mais. Quer dizer, e eles lá era assim mais. E agora notei diferença. Penso que também é o papel da globalização e da internet e tem tido aí um grande papel. Mas isto foi só um à parte. A questão de virem atrás do subsídio. Ora bem, isto é aqui se calhar um esclarecimento breve, não é? Percebam uma coisa. Subsídio de desemprego só recebe quem trabalhou. Portanto, esqueçam. Não recebe subsídio de desemprego sem ter trabalhado. Agora, subsídios que são os chamados rendimentos de inserção social ou outros rendimentos por carências extremas. Como é que eu ia dizer? Aqueles que têm inveja desse subsídio deixem de trabalhar e vão recebê-lo para ver como é que vivem. Exatamente. Pois, se vivem bem com o subsídio. Não, mas eles depois é uma data de filhos e depois é um por cada filho e aquilo tudo dá 1.000 euros ao fim do mês. Dá um ordenadão. Dá 1.000 euros para 8 pessoas.
Exatamente. Ficam todos ricos. Ricos. Já dá para viverem à vontade. Epá, é assim. E é isso. Não há subsídio. Não há em Portugal imigrantes asiáticos que vêm para viver de subsídios. Isso aqui não existe. Aqui não existe. O rendimento de inserção social, agora não sei exatamente os números, mas está entre os 110 e os 150 euros, salvo erro. Boa sorte. Quer dizer, se alguém quiser viver o mês inteiro com isso, com esse dinheiro. Deve ser uma experiência muito interessante. Isso então, isso queria tirar já esse. Relativamente a ocuparam os negócios, vêm e ocupam os negócios. Também não. Ocupar significa eu chegar ali, ou empurrar, forçar a porta e impor a minha presença ali. Isto agora é meu, está ocupado por mim. Ou se a pessoa que lá está, em troca de uma remuneração generosa, aceitou ceder o seu negócio, alugar, aí também não há nada de mal, é o mercado a funcionar. É que as pessoas são tão fãs do mercado. É o que eu digo. O mercado é o Deus mercado, é tudo bom no mercado. Comunistas, é o diabo. Porque são quando contra o mercado funciona, afinal é mau. E o capitalismo é que é bom porque é o que traz o desenvolvimento. E o capitalismo prevê liberdade financeira. E liberdade para quem tem dinheiro compra e quem quiser acumula o máximo de dinheiro que conseguir e ganha o máximo de dinheiro que conseguir. Isto acontece em relação a outras comunidades e acontece em relação aos portugueses. Os portugueses que tiveram mais depressa sucesso nos países aqui da Europa, falo dos da Europa que é mais fácil, em França, na Suíça, na Alemanha, e que às tantas tinham um bom carro e tal, já também eram alvo da inveja dos locais. Este gajo chegou aqui há uns anos, agora já tem uma casa, já tem um carro, mas ninguém reparou que trabalharam que nem cães. O Mercedes da Alemanha era um clássico. É? Trabalharam que nem cães. A gente vai ver... Dizem isto, por exemplo, das lojas de chineses, mas ninguém repara que o chinês está lá 7 dias por semana, para 10 ou 12 horas por dia, que almoça ao balcão. É verdade, não tiram folgas. Não tiram folgas. E depois tem inveja porque ele até se safou. Tenham um dó, não é? Trabalhem lá isso a ver se não se safam também. Claro. Só que nós já não estamos dispostos a isso. E eu acho bem. Eu acho bem também. Nós temos que viver. É uma espécie de escravatura. E mesmo que se ganhe bom dinheiro, se vive apenas em função disso, não sei. Quem tem como objetivo, quer dizer, acumular? Não, eu até vou fazer para. A minha mãe fartou-se de trabalhar como professora, depois dava explicações por fora e tal. Tinha como objetivo conseguir educar os filhos todos. Pronto. Tinha um objetivo, não é? Concreto é preciso dar licenciatura aos filhos. Mas o objetivo do capitalista não é nós esse. Temos, na nossa sociedade, temos imensas pessoas que se sacrificaram, não fizeram férias, prescindiram disto, não podiam ter comprado um carro novo para que o filho pudesse estudar. Para isto. É um sacrifício que a pessoa faz. Não, eu acho isso até. Tudo bem. E isso deve. Aliás, eu acho mal, eu até digo, eu acho mal se o sacrifício for grande demais. Porque o direito a estudar, o direito a ter uma habitação e não sei o quê, não devia ser assim uma coisa que já exigisse tanto esforço. Tanto esforço, não é? O esforço resulta dos salários baixos. Claro. O esforço resulta porque não se consegue, com o salário não se consegue, tem que se buscar um segundo implica mais horas. Trabalhar, não é? Dois empregos. Dois empregos. Não se vive, passa-se a sobreviver precariamente. E há muito que se diga aqui nesta questão dos negócios. O ocuparem os negócios, não é ocuparem os negócios. As pessoas vêm, oferecem dinheiro, quem quer aceita. Os proprietários, portanto, se a propriedade também é sagrada, os proprietários escolhem a quem é que querem alugar, portanto, com base na maior rentabilidade. Isto aqui parece-me também evidente. Pois houve alguém que me disse assim uma vez: mas sabes, aqui depois é dinheiro de proveniência duvidosa. Duvidosa do quê? Vamos aqui. Mas o mercado financeiro é só dinheiro puro. Se a gente andasse à procura de dinheiro limpo, tínhamos que procurar. É só entre a malta que trabalha e recebe ordenado todos os meses. É que é dinheirito limpo. O resto, como sabemos, quem pode. Até os mais pequenos negócios fogem os impostos. Não é? Sim, é verdade. Os grandes negócios têm paraísos fiscais. Têm paraísos fiscais. Os grandes negócios cada vez têm. É só esquemas. Sim, não é? E têm possibilidade. Fogem aos milhões. Para os vazios legais e por aí fora. Agora o imigrante que vem aqui, coitado. Quer dizer, mas aqueles que de facto compram, pagam 3 vezes a renda praticada
Sim, pode-se questionar de onde é que veio o dinheiro, quer dizer, mas não é por aí. Não se pode proibir alguém de fazer negócio porque ela paga muito mais que o outro. Então temos que mudar de sistema. Ou então temos que mudar de sistema. Então passe-se a criar uma fiscalização estatal em que fulano que enriquece ou que ostenta um nível ou uma conta bancária acima de X tem que ser fiscalizado. E tu achas que alguém... achas que os nossos dirigentes alguma vez aprovaram isso? Eram os nossos eram os primeiros depois de Eduardo. Não, nem pensar nisso. Pois... Não, Portanto, portanto, também não é por aí. Já falámos de subsídios. É assim, estamos a falar de comunidades grandes. Isto é como tudo. Há de haver gente boa, gente menos boa, gente assim, gente má. Isto em qualquer comunidade. A gente não quer santificar ninguém, nem demonizar ninguém. Atenção, exceto São Luís, onde é tudo gente boa. São Luís é tudo gente boa. São Luís confirmo. Estive lá há poucos dias. Podes ter certeza que aquilo é 100%. E já tem restaurantes gourmet e tudo aquilo agora já é muito cosmopolita. É super. Mas continua a manter a sua característica, certo. A identidade portuguesa. Agora, evidentemente que há pessoas assim para todos os gostos e todos os tipos, não é? Sim. E nós temos sempre, com portugueses ou com não portugueses, temos que estar sempre atentos aos que não são boa gente. Não é? E há pessoas aquelas que já perceberam qual é que é o teor ou o timbre do argumento em relação à imigração, com certeza alguns já desistiram de nos ouvir, algumas pessoas que eu conheço pessoalmente e portanto, com quem me cruzo aqui na Vila de Mil Fontes. Porque, agora vou meter um bocadinho na pele delas, não é? E assim, na verdade isso é tudo conversa muito bonita, mas o que é certo é que eu tenho aqui uma loja que está rodeada e onde se passam todo o tipo de... Está rodeada, isto são, portanto, utilizando as palavras, essas pessoas que se sentem muito afetadas, que sentem a vida muito afetada pela imigração, que está rodeada de imigrantes e que abancam aqui em grandes grupos, espantam a clientela, afastam as pessoas que se possam querer aproximar da loja, fazem tudo isto para que depois possam adquirir esta loja também. E então essa conversa que menoriza o fenómeno da imigração, que é esse que é os argumentos que nós adiantamos, no fundo dizemos calma aí, que isto não é assim tão grave, não me vem a resolver o problema. Eu preciso é de barulho para chegar a alguém e resolver o meu problema. Como é que se argumenta racionalmente para uma pessoa que até está a sofrer na pele e acredite que sinta... Isso se calhar tem prejuízo sério, não é? Tem realmente algum prejuízo. Pode ter alguma espécie de... Se juntarem muitas pessoas, vamos imaginar, muitos imigrantes que não estão a trabalhar e que estão ali o dia inteiro à porta de uma loja, pode eventualmente não. Eu estou convencido que afasta certo tipo de clientes. Sim. E, portanto, pode ser uma desvantagem para o dono da loja, para o empresário, não é? E como é que se acode estas pessoas? Isto é agora, vamos aqui... o campo está aberto. Pois, eu não sei, eu também não... Quer dizer, a Nossa Senhora de Fátima é que faz milagres, eu não. Pois. É porque isso talvez se estabelecer uma boa relação com a comunidade, explicar-lhes precisamente isso. Não estejam aqui todos à porta, porque isso acaba por me prejudicar. Mas se a relação é amistosa, isto é provável que surta efeito. Mas se a relação é de antagonismo, provavelmente não vai, porque eles até se juntam mais. Estão na via pública, aquilo é público, não estão a fazer mal nenhum, claro. Portanto não é crime nenhum, podem estar. É verdade. Depende da forma como nós abordamos, mas é tal coisa. Começamos logo por ter um problema de comunicação. Não é? Muitos não falam português, uma grande parte, quando chega, não fala português. Sim. Nenhum de nós fala. E às vezes inglês também não. E falam inglês, alguns não falam inglês nenhum, outros falam um inglês que é difícil de perceber para nós, uma pronúncia diferente, e a comunicação é difícil. Quando conseguimos superar a barreira da comunicação, o tempo vai fazendo isso. Quanto mais esforço de integração se fizer, mais rapidamente. E reparem que nós criamos escolas até para holandês. Eles próprios criaram escolas de português para se conseguir integrar, não é? Para aprender português rapidamente. Outros povos europeus estão aqui entre nós, por exemplo, franceses, agora há muitos franceses
fazem o impossível. O francês é parecido com o português. Claro. Vamos lá ver. Latina, pronto, é muito parecido. Eles eu dizem, sei que tu podes discordar das origens da língua, calma. Não quer questionar isto. Não. Tem essa componente latina, tem ambas as duas componentes. Né? Tem a componente latina e a componente não latina, ambas. Mas tem muitas semelhanças, quer vindas do latim, quer vindas da língua pré-latina. E, portanto, é fácil os franceses aprenderem. Os alemães esforçam-se também para aprender. Sim. Os ingleses têm tremenda dificuldade. Os ingleses não fazem por isso. Não fazem por isso. Os ingleses é preconceito deles. Acham que... Devemos ser sempre uns índios. Eles acham que são superiores. Portanto, nós que falemos inglês se quisermos. Claro. E nós como somos um bocadinho saboios às vezes, achamos que é muito bom falar um bom inglês, é prova de que somos somos bons portugueses. Eu aí identifico-me e reconheço que isso possa ser assim. Mas o inglês... eu agradeço. É em grande parte do mundo. É a língua internacional. Aquilo que eu devo ao inglês, de experiências que tive de vida, não é? É muito mesmo. Permite da comunicação aqui na Europa Ocidental, em grande parte do mundo. Mesmo por exemplo, na África francófona tem estado a substituir o francês em muitos aspectos. Aqui no Norte da África. Não é? Sim, é verdade. Em Portugal? Em Portugal. Eu quando estudei, era o francês. Eu já estou a ver, francês era a primeira língua. Claro. Inglês aprendia-se pouco e mal. E tarde. Claro, sim. Os ingleses aí fizeram muito bem, porque quem constrói um império sabe fazê-lo. Claro. E sabe que o domínio da língua, o controle da língua... Mas é um efeito colateral, não é? Porque os americanos, na verdade, é que difundiram a língua dos ingleses. Mais tarde, sim. Mas, por exemplo, os ingleses que vieram com o inglês da BBC para oferecer a Portugal e fazer... Sim, pronto. Influenciar, sim, também teve o seu papel, obviamente. Mas, portanto, a minha geração, não é? Aquela que viveu a infância nos anos 80... Sim. Que entrou só na adolescência meados dos anos 90, essa foi amplamente influenciada por a cultura norte-americana. A tua geração nem acha estranho, mas não é só a tua geração, mas nem acha estranho que se ouça, por exemplo, 95% da música que ouve estrangeira é em inglês. Sim. Acha normal. Não, sim, é verdade. Parece que não há outros países, não há outra música no mundo, sim, é não há outros filmes no mundo. As pessoas não sabem que a Nigéria é o segundo maior produtor de cinema do mundo, a seguir à Índia. E os americanos só vêm em terceiro lugar. Nunca vimos um filme nigeriano. É verdade. Indiano provavelmente também não. Indiano Talvez, é residual, forma residual. Comparativamente. E depois vemos tudo em inglês. Tudo em inglês. Chegou ao ponto, nos anos 90, quando tu eras adolescente, que muitos adolescentes não gostavam de ouvir música cantada em português, nem ver filmes falados em português. É verdade. Achavam que era fluido. É verdade. E depois também tínhamos o Manuel Oliveira. Isto é o domínio cultural. Mas tínhamos outras coisas sem ser Manuel Oliveira, não é? Vamos a Manuel Oliveira. Nos anos 80, muitas vezes, para ter sucesso a cantar, tinhas que cantar em inglês. Sim, em Portugal. Sim, em Portugal. Sempre é verdade. Português. Certo. Quer dizer, isso, as formas de isso esbateu-se um pouco, parece-me a mim. Já, esbateu-se. O ano 2000... Foi a minha geração mesmo. Sim. O século XXI trouxe outra forma de olhar para o mundo. Em Portugal estamos muito atrasadinhos em relação a isso, mas há muitos povos que já perceberam isto. Perceberam que a língua é um elo fundamental, é um elemento identitário fundamental, é o que une as pessoas. E se tu falas mal a língua de outros, é sempre inferior a ele. Então, se tu agora fosses um político poderoso e pudesses, de facto... Primeiro não queria ser, mas pronto. Mas vá. Vamos admitir. Não suponhamos. É um suponho. Eu estou sempre a garrear com o meu filho quando ele utiliza a acentuação errada nessa palavra. Eu sei que disseste, mas tu como este sinto porque estou sempre a corrigi-lo. E porque isso se diz. O que é que farias? Que medida é que tomavas para resolver esta questão do choque cultural? O choque cultural, estás a falar dos imigrantes. Sim, o choque cultural da vida dos imigrantes. Portanto, no fundo, este mal-estar que tem sido reportado e que tem sido badalado. Eu acho que a Câmara tem feito algumas coisas, tem tentado fazer algumas coisas. Sem dúvida. Tem feito algumas coisas meritórias. Sem dúvida. Que é um trabalho difícil, é um fenómeno
Que a escala não ajuda? Exatamente. Quer pela escala, a relação entre a comunidade, entre os números da população migrante e da população residente, que são, não é um pequeno grupo numa massa de população residente, é muita gente, e portanto isso complica pela natureza dos imigrantes. E são muito móveis. Muitos não se fixam, não se chegam a fixar. Portanto, não consegues fazer um trabalho continuado com pessoas que estão cá há uns meses e depois foi embora, ou estão um ano, ou uma coisa e depois foi embora, ou cujo objetivo simplesmente não é estar cá. Claro. Estão cá, sabem que estão cá, sabem que vão estar cá 1 ano, ou 2 ou 3 anos, mas é para se ir embora. Portanto, não fazem um investimento na língua, na socialização. Na socialização, não faz esse investimento, quer dizer, isto é transitório. E portanto, tudo isto complica. Claro. Não é? E eu já fiz apelo à Nossa Senhora de Fátima neste programa e volto a fazer. Se ela quiser ajudar, pode ser que isto corra melhor. Mas agora milagres também não sei fazer. É continuar neste trabalho. É ajudar as pessoas a perceberem que se nós tentarmos entender os outros, sem os ostracizarmos, isso facilita a relação. Isso até vai ser bom para nós também. Portanto, mas uma medida política. Tu estás no teu gabinete, tomaste posse há pouco tempo, tens um orçamento para gerir essas coisas todas. Eventualmente umas clientelas para satisfazer. mas estás focado de que tens vontade de resolver o problema. Nós pensamos sempre em projetos baseados em dinheiro. Certo. E às vezes tudo tem que ser financiado. A solução não é dinheiro. Eu se calhar fazia, não quero parecer não quero qualquer semelhança com o nosso Presidente da República, mas era capaz, por exemplo, de ir almoçar a uma comunidade com eles e dar o exemplo da boa relação. E mais por exemplo prático, com as pessoas, com o staff, criar uma escola de relação, ver quem são os dirigentes, porque essas comunidades também têm os seus elementos. Isso já acontece. Já acontece. E trabalhar por aí. Agora, eu volto a falar à Senhora de Fátima, não há milagres. Isto não se consegue fazer de um dia para o outro. Porque demora tempo a aprender a língua. Demora tempo. Não é? Nem que ponhas ali um professor só para ele, vai demorar tempo. Demora tempo a aprender a língua. A comunidade que está cá temporariamente nunca se vai esforçar. Vai estar de passagem. Claro. Portanto, quer está a aprender alemão, que sabe que vai para a Alemanha a seguir. O que lhe interessa é aprender português. Claro. Não é? Portanto, não vale a pena estar... Eles têm que aprender efetivamente português, mas às vezes pode ser aldrabado. Eles só precisam mesmo do certificado. O IFP dá essas informações. Se for pago por uma máfia qualquer que lhe apareça, não sei o quê, vai lá o Zé Manel para o outro fazer o exame e aquilo aparece-lhe um papel na mão, é o que é preciso. Não, e se eles frequentarem a formação, acho que nem exame precisam de fazer. Ou fazem uma formação qualquer. Eu tenho experiência aqui em casa disso, portanto, a minha mulher já foi formadora de língua portuguesa de 2 turmas, por conta do IFP. E portanto, às vezes alguns as dificuldades eram muitas, quer dizer, mas aquilo era uma tarefa. Ela contava-me coisas do género: eles chegam lá, sentam-se, deixam-se dormir, estão cansadíssimos, trabalharam 14 horas ou coisa assim, não é? Têm todos níveis completamente diferentes, porque alguns até já arranhavam, outros completamente zero, às aranhas, nem inglês nem português, para depois a comunicação com o professor. E não era fácil. Eu acho que se tivesse que tomar medidas, eu era mesmo criar mega equipas, já que existe financiamento para tanta coisa. Eu era potenciar, aumentar exponencialmente o número de turmas exclusivamente dedicado ao ensino da língua portuguesa não materna. Nas escolas, agora nas escolas. Ou nas escolas. Se as escolas tiverem essa infraestrutura, tiverem o arcabouço físico, não é? Na secundária. Sim. O melhor trabalho que fizemos de recepção a um imigrante foi o primeiro do Oeste que nos apareceu, uma ucraniana, uma Ana Ierova, da qual tenho saudade, espero que corra tudo bem na vida. E que eu estava na direção da escola na altura.
não havia regulamentação nenhuma. Portanto, não havia uma lei a ser cumprida. Se esta menina não fala português, não faz sentido nenhum ir para uma aula de história de filosofia. Não está a ver passar, não vê nada. Sim. Portanto, primeiro ano, um ano intensivo de língua e cultura portuguesa. Claro. E depois vai para uma turma, quando já sabe falar, quando já entende. Claro. Nós não estamos a fazer isso. Não. Nós estamos Continuamos a chega sem dizer uma palavra de português e é metido na turma. E está o professor de História ou de Geografia. Isso continua-se a fazer. Continua-se a fazer. E, portanto, o professor de Geografia está a falar em português, obviamente, para a turma que a dar a sua aula. Estão em 20 e tal alunos, não é? À frente. Não pode estar a falar. Às vezes faz-lhe umas fichas, se o gajo fala inglês, faz-lhe umas fichas ou faz um comentário sumário em inglês para ver se ele percebe de que é que se está a tratar. Não, isto tem de haver um processo. Mas não pode ser assim. Tem de haver um processo, claro. Mas não pode ser assim. Não pode ser assim. Se for assim, vai correr mal. Vai correr mal. Tem tudo para correr mal. Claro que depois... nós sabemos que há sempre a flor que cresce na racha do cimento. Claro. Que safa e que floresce. E há pessoas extraordinárias e outra que mas a maioria não vai lá assim. Vai correr mal. Sim. Do ponto de vista da aprendizagem, do ponto de vista da integração, não é? Porque se eu não falo português, não se integra com os colegas. Isto é fundamental. Não se percebe isto. Eu acho que é tão básico. Eu tenho que ter aulas de português, cultura portuguesa, como é que nós funcionamos, a que é que nós damos valor. Lixo no chão, não, pá, a gente não gosta disso. Sim. Não é? É verdade. Mas tem que ser ensinado. Tem que ser, porque eles não sabem. Eles estão habituados a deitar o lixo para o chão. Como nós deitávamos há 30 anos atrás. E a forma de abordar isso nós fazíamos isso há 30 anos. Não é pá, deita um lixo para o chão, leva já com a marreta na cabeça. Não é isso. Chegas lá. Opa, olha, nós aqui... Não faz. Eu vejo às vezes aquelas coisas de YouTube, de comentários de brasileiros que estão em Portugal sobre Portugal. Sim. Tem piedão. Alguns têm piedão. É verdade. Tem piedão. E eles, uma das coisas que notam em relação ao Brasil é a civilidade dos portugueses. Sim. Português não grita, português não para no semáforo, não é? Até brincam com aquilo. Os portugueses têm uma máquina especial, quer ver? Quando eu piso aqui, os carros param. É nada, o gajo aproxima-se da passadeira e os carros param. E ele goza com aquilo. No Brasil, por isso, não. Não deitam lixo para o chão. Eu digo, você vem para Portugal, olha que isto não é o Brasil. Pois. Aqui não grita, não deita lixo para o chão, não sei. A gente tem que explicar isto aos nossos imigrantes indianos. Sim. Esse tipo de formação, a formação cultural tem que ser feita. Nós damos valor a isto. Nós aqui não deitamos. Claro. Não é? E quem deita é mal visto. Alguns deitam também. Nós também temos alguns que deitam, não é? Achas que as reportagens que eu referi, não sei se viste alguma, daquelas do Correio da Manhã e da TVI, sobre Mil Fontes, contribuíram, tem algo de positivo que se possa extrair para a resolução do problema? Chamam a atenção para o problema, para que a comunidade saiba que existe. Agora, não contribui talvez muito para não ajuda muito a resolver. Eu sou de uma opinião bastante contrária. Eu acho que prejudica. Eu estava a ser benévolo, talvez. Então. Estava a ser suave na crítica, digamos assim. Eu vou dizer isto porque, de repente, cria-se um coro de... Às vezes fala-se de Odmira. Odmira é conhecido, de repente é conhecido a nível nacional. Era o festival. Antes Odmira era conhecido de um grupo de pessoas, de uns veraneantes, não sei o quê. E agora, de repente, já é conhecido numa outra dimensão e fazem comentários do género. Basta aparecer o nome de Odmira e há alguém que diz logo assim: Odmira ainda existe? Isso ainda é português? Não foi conquistado pelos indianos. Isso não é o Indostão, não sei o quê. Isso não é... Há muitas pessoas que nem sequer conhecem a realidade. Nunca cá estiveram, se calhar. Pois. Sim, e portanto eu nesse sentido vejo que é negativo. Isso eu acho que se os locais têm interesse em preservar a atividade económica do turismo, então aquele tipo de coisas, meus amigos, não é o que se deve fazer. Não é nada disso. Não é aquilo que se deve fazer. Aquilo é muito ruim. O contrário. Mas o turismo até vai... Ora, vamos ao turismo. É que não me parece que se tenha ressentido assim... Não é? A primeira percepção que tenho é essa, mas há gente que, como agora já argumentou o ano inteiro que isto ia acabar com o turismo cá, agora tem que ter razão. Agora tem que inventar uma crise qualquer. Não, e comentam, parece-me que está mais fraco que o ano passado. As pessoas, não sei o quê, porque há ali uns grupos na rua principal e as pessoas têm que dar a volta, não sei o quê. Bom, eu tenho-vos a dizer que aquilo que pode motivar, se for verdade, menos turistas... Posso-vos dar aqui outros dados para ruminarem sobre os motivos pelos quais isso pode estar a acontecer. Pensem que
dados do Eurostat. Os preços dos alimentos em Portugal no primeiro trimestre deste ano subiram 33%. Outra. E uma coisa que já... Porque os preços dos alimentos afetam os pobres de sobremaneira. Mas as classes um pouco mais abastadas nem passam um bocadinho ao lado. Passam um bocadinho ao lado. Mas agora chegamos a essas também. Porque essas geralmente até é o turista desejado, não é? O turista da classe média, que aluga estadias prolongadas em hotéis ou turismos e tal, e depois sai à noite, vai comer fora, não sei o quê. A prestação de casa pois. sobe até 48% em agosto. Até, pronto, claro que isto depois a gente vai dizer estás a cometer imprecisões. É certo, isto é muito geral, porque há diferentes contratos, há diferentes não sei o quê, eu ir embora 3 meses, eu ir embora 6 meses. Sim, sim. Mas negociação de spread subiu já brutalmente. Mas subiu brutalmente. E eu hoje até fiz questão de perguntar a uma pessoa conhecida que tem um empréstimo, que é o exemplo que eu acho que é paradigmático. É um jovem de 36 anos, contraiu um empréstimo para comprar a sua própria habitação há 40 anos, um empréstimo a 40 anos, e nos últimos tempos viu a sua prestação subir 36%. Quer dizer, portanto, uma pessoa que paga... Quer dizer, uma pessoa que paga quase 300 euros fica a pagar 400 e não sei o quê. Isto numa terra onde o rendimento médio do trabalhador é entre os 800 e os 900 euros. Sim, mas para o turista de Lisboa que vinha cá e que entretanto passou a ter uma renda mais elevada do que tinha. Custos energéticos. Eu ainda só falei em comida. O meu filho comprou uma casa no ano passado, 2 anos, e tem a prestação brutal já. Brutal já. Brutal. Portanto, também conheces casos. Sim, agora, brutal. Se uma pessoa que estava habituada a fazer um tipo de férias, de repente vê aumentos mensais, claro, corta logo, na ordem dos 300, 400 e mais euros, que isto é violento. Ao fim do ano, são mais 3 ou 4 mil euros. Não é? Isso fazia-lhe as férias. Era o dinheiro que ele gastaria. Era não sei o quê para comprar não sei o quê para os filhos, umas prendas e tal. Era as férias. Pronto. E agora já não é. Então pensem lá se isto não é mais um fator detrator do turismo do que simplesmente a presença de... Quer dizer... Eu acho que isto é o principal. E há de resto, a DECO já vem dizer isso, que já há um monte de gente a tentar vender as casas porque já percebeu que não vai conseguir pagar. E eu nem sequer cheguei ao ponto das famílias que são referenciadas como classe média estarem a pedir ajuda alimentar. Pronto, eu nem sequer chego a esse ponto. Mas até nem sei porque é que lhes chamam classe média, porque estão a pedir ajuda alimentar. Classe média, um dia pode ser que a gente tenha... E pode-se explicar porque é que a classe média da Europa desapareceu. Ou está assim em vias de extinção. É um excelente assunto e acho que é bom. Pronto. Está ligado a tudo o que acontece no mundo hoje em dia. Sim, e esta questão da imigração é um problema social, é um problema de desigualdade, é um problema de falta de direitos dos trabalhadores. Também. Agora começa assim a saco das pistolas e começa a disparar. É verdade. Que é uma coisa que ninguém fala, os direitos dos trabalhadores. Parece que é uma conversa de tipos comunistas, vermelhos, que arruinam as empresas a invocarem os seus direitos. Como se não fôssemos quase todos nós trabalhadores. Não é? Inclusive muitos patrões. Muitos empresários. São super trabalhadores. Claro. O mundo hoje não se divide entre assalariados e patrões, divide-se entre pessoas que trabalham e que vivem do seu trabalho, claro, e pessoas que vivem do capital nas formas mais diversas. Que não fazem nenhum e vivem de especulação. Quem vive do capital, agora, temos imensos empresários que trabalham muito mais que os seus empregados. E não dormem de noite com as preocupações e não é porque trabalham imenso. Portanto, a maior parte da população é trabalhadora, mesmo que julgue que não é. Mesmo que julgue que não é. E a principal questão é... Pronto, assume-se como outra coisa qualquer. É quando o dono da cadeia Pingo Doce se queixa, o dono do café identifica-se. Exatamente. Eu também. Então agora de pagar mais aos empregados, de boa falência. O dono do café é um escravo. Trabalha que nem um cão. Identifica-se com... E levanta-se de manhã e trabalha sábado. O outro larga aquele bitite. Fica muito descansado porque mantém toda aquela massa de laboral, todo aquele proletário debaixo da bota, do baixo salário.
É isso, e é quando se arranja engenharias para subir as taxas de juros, por exemplo, que levam ao pagamento de juros de empréstimos de casa. Eu nem falei nos lucros dos bancos. Que são escandalosos. São escandalosos. São escandalosos. E no fundo estão a proletarializar a população toda. Sim. Quer dizer, que o gajo é empresário, pediu uns dinheiros para fazer um investimento, está a pagar uma pipa da massa ao banco, não é? O especulador do dinheiro é que está a ganhar. Sim. Ele trabalha que passa sempre a torta. Se conseguir pagar os empréstimos, já lhe está a correr bem. Certíssimo. E é isso. E o que é que isto tem a ver com a imigração? Tudo. A imigração é um fenómeno deste tipo de pensamento económico. No fundo, os imigrantes são trabalhadores, o trabalho é um fator de produção. Já me estão a crescer as barbas de Marx e os cabelos. Mas é tal e qual, isso é o fator de produção. Isso é economia básica, não é? E portanto existe a liberdade para ir buscar os fatores de produção. Estamos num planeta e existe a liberdade do capital de ir colher os fatores de produção mais baratos que encontra em todo o planeta. Portanto, a mão de obra mais barata vem dali, os produtos acabados de indústria mais baratos vêm dali. E as matérias-primas e o know-how vem da colá e depois, pronto, mistura-se isto, tempera-se isto tudo com os técnicos no superiores. No caso é aqui locais mas no dia em que se conseguir produzir mirtivos ou uma coisa qualquer na Índia a metade do preço, com o transporte incluído, fecham tudo aqui. Acabou. Sim, não é? O transporte mas também é um bom exemplo porque é muito um produto até de pequena empresa nacional do Norte e isso. Mas as framboesas, por exemplo, são mais envolvidas. Sim, claro. Se der mais dinheiro no Quênia ou não sei onde, vão para lá. Claro, e, sim. portanto, se tiverem lá as condições, porque não é só o dinheiro. Aqui, o nosso engenheiro fica no desemprego, o trabalhador imigrante tem que ir embora, porque já não tem emprego, e o capital foi-se embora, foi ganhar dinheiro para o outro lado. É verdade. Pronto. E já tivemos esse exemplo aqui de um capitalista burlão que aí apareceu nos anos 80 e 90, sim. Que era famoso. Sim. Muito apoiado pelo Estado, por sinal. Sim, muito querido pelo Estado. Muito querido de todas ele as que vinha trazer o desenvolvimento. Sim. Foi. E depois viu-se. Portanto, estes são alguns dados para refletir. Façam essas pesquisas. Relativamente à criminalidade que se prende com os imigrantes, essa é outra que eu queria. Agora que se calhar que nos aproximamos do fim. Deixa-me só ver aqui o tempo. Vamos com 1h20 e qualquer coisa. A questão da criminalidade, qual é a tua percepção? Eu acho que não tem havido nada de muito assinalado. Há rixas entre os homens. Ao que se conta, e parece ser verdade. Mais uma vez, volto ao facto de a análise sociológica da questão. É uma comunidade essencialmente masculina, homens de jovens, adultos jovens e de meia idade, sobretudo. E tem toda a tendência com poucas mulheres, não é? E qualquer sociedade. Mas achas que a insegurança corresponde... Não. Há umas rixas, isto que pode criar alguma insegurança das pessoas. As rixas têm sido entre os imigrantes. Sim, não tem sido, pelo que eu sei... Tanto quanto sei... Não tem sido coisas com a população residente habitual. Portanto, também não cria nenhuma. A insegurança é a insegurança que as pessoas sentem e sentem. É sobretudo um fenómeno psicológico. É sobretudo uma questão de percepção. É a percepção de que poderão ser perigosos. A tal história, não é? Tem barba e turbante, é com certeza. E anda em grupo. E deve ter um facalhão deste tamanho. Isso é muito ruim. É o facto de andar em grupos de homens, sim. Mas os imigrantes andam sempre assim em grupos. Sim. É normal. E até é normal. Os hábitos sociais são outros. Vivem uns com os outros e tal. Mas os portugueses, quando lá fora também, quando noutros tempos, pelo menos nos anos 70, quando era jovem, aos 60, era assim. Iam em grupos todos beber uma cerveja. Eu fiz uma pesquisa sobre criminalidade relacionada com a imigração. E às tantas fiquei frustrado. Relacionada com a imigração, atenção, aqui nesta zona. Sim. E fiquei frustrado. E se fizerem essa pesquisa no Google, descrevam de várias maneiras: criminalidade imigrante, criminalidade feita por imigrantes, aumento da criminalidade devido à imigração. É assim, as várias. Façam as pesquisas que quiserem e depois surpreendam-se com o resultado. Eu fiquei frustrado, porque eu quis mesmo encontrar
Sim. Coisas palpáveis, uma evidência. Qualquer coisa não está a correr bem. E só me saltavam os resultados de violência policial sobre imigrantes. Foram os únicos resultados que me apareceram. Os únicos. Não apareceu um único. Se houver alguém que possa ouvir isto e que saiba diferente, que diga, por favor, porque eu estou de facto interessado em saber. Mas isto para mim é um indício de que as coisas não estão... Eu tenho à partida... Eu dou nas minhas aulas demografia, não é? Claro. É um dos temas que nós tratamos com alguma profundidade. E dentro da demografia, sou professor de geografia, não é? Não me apresentei nessa qualidade, mas pronto, sou professor de geografia e nessa qualidade dou aulas sobre demografia, sobre população, portanto, e dentro do tema demografia fala-se muito de migrações. É um tema antigo, não é? Sim. Tradicionalmente falávamos nos problemas que advinham dos nossos emigrantes, os portugueses que se iam embora. É verdade. Que era descapitalizar o país da massa crítica e da sua capacidade produtiva, etc. Agora falamos também da migração. Eu tenho, e digo sempre isto aos meus alunos, não digo agora, digo desde sempre. Portanto, ainda não tínhamos imigrantes aqui em Odmira, praticamente, já eu dizia isto, porque eu considero que é verdade. Os imigrantes são pessoas notáveis. Genericamente. O exemplo que lhes dava era, imaginem um português que sai daqui de Portugal com poucas letras ou quase nenhumas, como aconteceu nos anos 60, e vai para a Alemanha, não sabe dizer uma palavra de alemão. Ao fim de 5 anos, já está integrado na sociedade, possivelmente já tem uma empresa. E consegue triunfar. Tem que ser uma pessoa de alta qualidade. Se lhe tivéssemos dado possibilidade em Portugal de desenvolver o país, se lhe tivéssemos dado os meios que ele encontrou na Alemanha... Era uma flor que só encontrou cimento, não encontrou terreno fértil. Aqui não havia. Portanto, aqui não havia. Os imigrantes são geralmente pessoas muito capazes que superam as maiores dificuldades. É verdade. Só o facto... Porque o facto de estar fora, não falar a língua... pagarem, juntarem 10 e 15 mil euros... Juntar dinheiro para investimento inicial. Para vir para aqui. Não é? E isto acontece com os imigrantes portugueses que foram para essa Europa e para esse mundo fora. Foram dos nossos melhores filhos, muitas vezes. Mas acontece muito com os que nos chegam. São também gente de alta qualidade. Voluntariosos, capazes de trabalhar... Há exceções. Claro que há exceções. Nós também mandámos alguns que ainda bem que mandámos. Não faziam cá falta nenhuma. Mas poucos. Na maior parte era gente de grande qualidade. E na maior parte dos imigrantes que nos chegam são gente de grande qualidade. Se nós soubermos integrar, o problema é que nós às vezes não sabemos ou não queremos integrá-los. Se soubermos integrar e tirar deles o que eles são capazes de dar... Tirar deles, mas não é no sentido de exploração. Não é de roubar, não tirar deles, não. Quem me conhece sabe que não é nesse sentido. 150 euros por cabeça? Não, nada disso. Não. Porque eles são muitas vezes, como os nossos imigrantes, são pessoas com espírito de iniciativa, com capacidade empresarial, inventivos, criativos, trabalhadores. Não é? Com um imigrante, se for um atrasadinho, não imigra. Não imigra. Fica lá porque, no seu... é muito difícil, é complicado emigrar. Para um sítio que não se conhece, onde não se conhece ninguém, onde não se fala a língua. É preciso ser uma pessoa com qualidade. Eu lembro que nós não temos essa tradição. Eu lembro que tivemos aqui uma vaga anterior de imigrantes do leste da Europa, onde vinham muitos russos e ucranianos. Russos e ucranianos, é verdade. Que eram muitos licenciados, até com altas capacidades técnicas. E que nós tivemos empresários que ficavam todos satisfeitos de dizer que os punham a limpar as estrebarias. Sim, para mostrar a sua superioridade. Tenho aqui um licenciado a assentar tijolos. Um engenheiro que anda a assentar tijolos. Eu sou mesmo bom. Em vez de dizer assim, fogo, eu tenho aqui um gajo muito bom, eu vou-lhe pagar e o gajo vai trabalhar para mim, aumenta a produção. Utilizo para melhorar. Não. Utilizo para me vangloriar de ter um subalterno que é licenciado. Sim, é verdade. Eu conheci alguns que se gabavam disso, exatamente. Não é? É verdade. Tristeza, meu Deus. Até com os nossos, quer dizer, na altura da crise da Troika, de 2012, 11, 12, por aí, houve muito bom licenciado desempregado, onde num grupo no qual eu me incluo, foi quando eu decidi não perseguir mais o ensino.
Foi por essa altura. E lembro-me de ouvir estas conversas, porque fui para meios fui tirar formações de nível técnico, onde toda a gente achava: o que é que estás aqui a fazer se és licenciado? É assim um grande crime. É que o que se aprende aqui, a minha licenciatura não tem propriamente a ver com isso. No domínio da eletricidade, essas coisas assim. E lembro-me de pessoas a dizerem: pois, agora tenho lá uma loja e agora, se eu quiser, tenho lá licenciados a trabalhar para mim. E depois vim trabalhar para uma fábrica aqui para o Sescal, em que havia um visionário, não sei se o meu sentido de ironia é detectado, é perceptível, que dizia: você está a ver isto daqui, há um tempo tenho aqui um exército de licenciados à minha disposição para trabalhar aqui na fábrica. Em trabalhos, obviamente, que abaixo das... Não precisavam de ser licenciados para os desempenhar, não é? Eu fui o primeiro, fui para lá e ele viu logo aquilo como um sinal da sua profecia estar-se a concretizar. Exatamente. E portanto, é isso que tu estás... Mas isso tem alguma... Infelizmente temos... eu não gosto de dizer... Se havia ali algum rancor... como é que eu ia dizer isto sem ser muito grosseiro? Há alguma mediocridade em parte do nosso empresariado. Sim. Que são pessoas que não fizeram para se desenvolver ou não puderam desenvolver-se. E que muitos têm a visão de perceber: eu preciso de técnicos bons para que a minha empresa progrida. Temos alguns exemplos, não é? O Nabeiro, se calhar, é o mais conhecido. Foi buscar os melhores para trabalhar para ele sem problema nenhum. Mas outros não. Outros querem... São como aquele chefe de secretaria que enquanto não abandonou a secretaria... o chefe de secretaria. Isso nunca permitiu... Quem trabalha em escolas percebe o que é que estás a dizer. Que se informatizasse a secretaria, não é? Porque ele não percebia nada de computadores. E, portanto, ia ser ultrapassado pela modernidade da coisa. Não é? Os miúdos, que eram os novos empregados, que iam para lá, sabiam mais daquilo do que ele. Sim, claro. E então ele nunca permitiu que se desenvolvesse. Temos às vezes este espírito pequenino. Sim. Não é? Quase invariavelmente corre mal as empresas que são geridas assim. Claro. Eu acho que, embora todos estes exemplos que demos aqui são exemplos, tanto aqueles que eu dei vivi-os, portanto são contados na primeira pessoa e tu igualmente, e portanto quero só deixar bem claro que não estamos aqui naquela ladainha a dizer mal dos portugueses. Não. Não é isso. Aliás, não é isso. Posso te interromper, desculpa. Sim, claro. Se fosse todo país qualquer, antes queria ser português. Não é? Português é ótimo. Se estivesse lá fora, vinhas-te embora. Vinha para cá. Voltavas para cá. Vinha para cá, porque isto aqui é ótimo. Eu também acho que sim, tem problemas, depois não há país nenhum que não tenha problemas. Claro. Não é? E nós devemos ser exigentes na tentativa de os resolver, porque podemos resolvê-los. Se gerirmos bem este país, podemos ser muito melhor do que somos. Claro. Mas... E não precisamos de recorrer a extremismos para o fazer. Porque a tendência que eu vejo é: o que faz falta aqui é o Salazar. É outro Salazar. É porrada na mão. Nada disso. Não é assim que se faz. Isso não vai resolver nada. Não, nada. Não. Isso vai arranjar mais problemas. Vai criar problemas. Não. Mas há muitas coisas a mudar. Temos uma nota positiva, já agora. Há bocadinho falamos da civilidade que os outros notam em nós. É quase inacreditável a forma como a civilidade dos portugueses mudou e melhorou nos últimos 40 anos. A todos os níveis. No trato, na relação social, no respeito pelos direitos, no respeito para atravessar na passadeira, não deitar lixo para o chão, não sei o quê. Sim. Mudou. E eu pensava, eu faço aqui uma meia-culpa, não é? Sim. Que eu pensei, as coisas da cultura demoram muito a mudar. Isto não mas mudou até. Mudou de uma forma brutal, super rápida. Viste a velocidade com que se deixou de fumar nos espaços públicos? As pessoas respeitam, as pessoas percebem. E agora até é uma coisa já que duvido que volte atrás. Já não volta atrás, porque as pessoas percebem. Eu fumava nos espaços. Fumava-se nas escolas, não é? Nas escolas. Eu dei aulas e tive aulas a fumar. A fumar, claro. Sim, isso era uma coisa normal. Era tipo pessoas que fumavam. Pronto, a pessoa fumava, um também fumava a janela e tal. Sim. Deitava a bilheta para o chão. Mas aqui. Mas agora estranhamos. Há coisas que é muito engraçado. Nós estranhamos, às vezes, os imigrantes deitam o papel para o chão. Já está há 40 anos, deitam todos o papel para o chão. Claro, não é? Todos, é uma forma de dizer. Mas pronto. Era papéis por todo lado. Estranhamos as mulheres do mundo árabe que andam cobertas com a cabeça tapada. As
As nossas avós andavam todas de Andavam lenço. todas de lenço. Andavam todas de lenço. E se tirassem o lenço, sentiam-se nuas, não se sentiam nada bem. Não sei, temos memória curta ou não sei. É verdade. Bom, Fernando, penso que já amassámos as pessoas o suficiente. Sacrificámos bem. Isto depois, vou também só aqui dizer que esta emissão vai aparecer agora dentro de um dia ou dois no Spotify, nas habituais plataformas de podcast. Vai ser legendada em inglês. It will have English subtitles. For those who might be interested in our local subjects. Mas e vai passar a ser assim. Vou tentar legendar tudo aqui para a frente e depois com o tempo vou legendando as outras que ficaram para trás, que vai ainda demorar algum tempo, porque no outro dia estive a contar e já vão cento e boas emissões no podcast, entre muito trabalhinho que aí está também. Sim, é verdade. Sem qualquer retorno e mantendo a dimensão de canal pequeno, não deixa de ser um canal pequeno. Mas também ao mesmo tempo sinto algum reconhecimento que não é... Atenção, isto faz com os convidados. Não sou eu aqui a falar que promove. Também. Tu és sempre sou o dinamizador, o animador. Sim, mas com conhecimento do que falas. E, portanto, às vezes consigo fingir bem. Como se todos nós, mais de umas coisas de menos de outras. Então, todos nós somos assim, não é? Ninguém sabe tudo. Mas conto contigo, Fernando, para te juntares a mim em outras ocasiões destas para o Tanque de Ideias para explorar outros temas. Se achares que as pessoas têm paciência para nos aturar aqui. Mesmo não tenham, a gente faz na mesma. Depois a coisa persiste, não é? Eu, para a minha parte, estou sempre disponível para te apoiar. Acho que é muito meritória a informação livre. Sim. Porque eu acho, meto só uma buchazinha aqui. Sim, força. Sem te quererem empatar muito mais nada, tempo. Nada. A nossa comunicação social está dominada por grupos. Sim. E está tem agendas, toda ela. É unanimista, quer dizer, dizem todos a mesma coisa da mesma maneira. Mentem todos a mesma mentira. Dizem todos a mesma mentira. É verdade. Quando calha, quando isso dá jeito. E portanto é muito importante que continue a haver Odmiras livres, e Lisboas livres, e Portos livres, e Bejas livres. Infelizmente já não temos a nossa Rio, pá. Pois, pode ser que ela renasça. Deixa ver. Vamos a ver. Eu tenho esperança. Sim. Eu ainda participei já nos últimos... Foi nos primeiros. Pois, eu sei que tu fizeste parte. Eu ainda ouvi umas conversas contigo no Café Sudoeste, salvo ver. Muito bem, uma boa noite para todos e é isso. E acompanhem o Admira Livre Podcast. Vão lá fazer like na página do YouTube para ver se aquilo chega aos 1000 seguidores. Isto tem os 3600, qualquer coisa, 500, 600 no Facebook, mas eu tenho interesse em aumentar lá, porque o YouTube tem funcionalidades que o Facebook não tem e eu estou a pouco e pouco a querer migrar mais para o YouTube, porque aquilo permite-me outras coisas. Um dia depois, mais tarde, explico. Uma boa noite. Boa noite.